Glória a Deus. Eu quero que você tenha uma convicção com você nessa noite, que você está sendo, como Jesus costumava dizer, bem-aventurados sois vós, né? Ele falava isso para expressar a grandeza que era estar ali naquela hora, naquele momento, ouvindo o dono da vida falar. Então eu quero dizer que você é bem-aventurado de estar aqui nessa noite, não é verdade? Muitos queriam estar aqui, e por N motivos não podem. Uns estão doentes, outros estão fracos, outros estão sem força, outros estão encarcerados, outros estão privados de alguma maneira, e você está com liberdade de estar na casa do Senhor. Então sinta-se bem-aventurado. Independente de qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, sinta-se bem-aventurado nessa noite. Eu queria nessa noite, está tendo um certo interferência, né? Eu queria nessa noite falar para os meus amados irmãos a respeito de a poderosa palavra de Deus. Queria trazer a mensagem para o seu coração da poderosa palavra de Deus. E eu não sei se você fechou a Bíblia, alguns estão com a Bíblia aberta. Nós vamos voltar a esse texto que nós acabamos de ler e meditar na palavra do Senhor. O Salmo de número 33, é o Salmo que fala da grandeza de Deus na criação. Esse Salmo, só para os irmãos entenderem, este Salmo 33, ele faz parte de um conjunto de salmos que diz na tradição que são salmos da criação. Por que os salmos da criação? Porque nesses salmos, a igreja me ouve, diga amém? Amém. Glória a Deus. Nesses salmos, que são os salmos da criação, há uma grande ênfase da parte do salmista, do autor, em glorificar a Deus na criação. Glorificar a Deus na obra de suas mãos, glorificar a Deus no ato de intervir na criação, de criar as coisas. Então, os salmos da criação é o Salmo 8, Salmo 19, Salmo 33, Salmo 104, Salmo 145. Esses 5 salmos é um conjunto de salmos que exalta, glorifica, magnifica, bendiz o nome do Senhor pela criação, pela obra de suas mãos. E nós temos visto aqui no Salmo 33, no verso 4, a seguinte palavra: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Eu queria, em primeiro lugar, falar nessa noite, com base nesse texto, sobre o que o salmista diz nesse salmo a respeito da grandeza de Deus. E a primeira coisa que você vai encontrar neste salmo, que os irmãos vão ler aí também, é que existe um pedido do salmista, uma exortação. A palavra exortação é conselho. A palavra exortação na Bíblia é conselho, é uma admoestação. Existe um conselho, existe um pedido do salmista para que o povo louve a Deus pelo ato da criação. E aqui, enquanto eu meditava, essa palavra o Senhor soprou no meu ouvido hoje pela manhã no meu trabalho. Enquanto eu meditava no que trazer para os meus amados irmãos essa noite, o Senhor soprou essa palavra no meu coração. E o que me chamou a atenção é que quando o salmista no verso 1, olha o que diz o verso 1: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois os retos convém o louvor. Louvai o Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai a Ele um cântico novo. O salmista está trazendo ao entendimento dos seus ouvintes que existe uma necessidade do nome do Senhor ser glorificado, ser louvado pelo seu povo, entenda, pelo seu povo, pelo ato da criação. Só que quando eu estudar essa palavra, eu descobri 2 coisas, pelo menos. Primeiro, o louvor, do contrário do que muitos pensam, o louvor é um ato, eu anotei aqui, é um ato íntimo de fé. Isso aqui, para nós, é um remédio para a nossa ferida. Porque só louva intimamente quem tem fé. Quem não tem fé não consegue oferecer para Deus um louvor íntimo. Ele até consegue louvar na onda do povo. Ele está na congregação, o povo está louvando, está todo mundo glorificando, ele também dá um glória, ele também dá um aleluia, ele também louva. Só que se ele não tiver fé, esse louvor não vem das entranhas, não vem do íntimo, não vem de dentro. E o salmista está convidando, está exortando, está admoestando os seus ouvintes, no caso, nós nessa noite, a louvar a Deus pela sua criação de forma íntima, de forma interna, com fé naquilo que estamos professando. Então, em primeiro lugar, o louvor é um ato íntimo. E no Salmo de número 8, o salmista tem esse momento de intimidade com Deus no louvor. E ele começa a louvar o Senhor pela criação, ele começa a louvar o Senhor pela obra que ele fez pelos homens. E ele chega à seguinte reflexão, eu quero que você entenda isso, que quando a gente entende o nosso papel para Deus, nosso papel em Deus,
a gente não se rebaixa mais do que é devido. Porque eu aprendi uma frase muito linda do pastor Napoleão Falcão. Ele disse o seguinte: Deus exalta o homem, aprenda isso, Deus exalta o homem sem ensoberbecê-lo, e Deus humilha o homem sem depreciá-lo. Então Deus, Ele sabe nos exaltar sem deixar nosso nariz em pé, mas também Deus sabe nos humilhar sem depreciar a gente. Então, o salmista está dizendo aqui que nós devemos louvar ao Senhor com íntima devoção, com a fé, aquela fé lá dentro que não depende de circunstância, sabe aquela fé que não depende de momento você está louvando, não depende de causa você está louvando, você está no vale mas está louvando, você está igual a Jó, sofrendo um momento triste mas está louvando, essa fé é agradável aos olhos do Senhor, esse louvor é recebido pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, o louvor é um ato de íntima fé, fé que vem de dentro. E o interessante é que o louvor na Bíblia sempre é aplicado no louvor o critério da sinceridade. Sempre é aplicado no louvor o critério da inocência. Enquanto eu estudava, eu achei um texto paralelo com esse texto muito interessante. Quando Jesus, em Mateus 21, está entrando em Jerusalém, na entrada triunfal do Senhor, já prestes a ser sacrificado na Páscoa, Jesus está entrando em Jerusalém, em cima de um jumentinho, filho de jumenta, que nunca foi montado. Os irmãos conhecem. A multidão que acompanhava o Senhor começavam a louvar ao Senhor, Hosana ao filho de Davi. E diz o texto em Mateus 21, o versículo 15 a seguir, que o povo começava a trazer ramos e começava a colocar no caminho do Senhor para que ele passasse, cantando, louvando, Hosana ao filho de Davi. Só que no versículo, anote aqui, no versículo 16, os fariseus ficaram tão angustiados com aquele ato da entrada triunfal de Jesus, não discernindo o momento, que eles ouviram as crianças louvando ao Senhor, dizendo, Hosana ao filho de Davi. E ali eles arrazoaram entre si e falaram assim, o que estes estão falando? As crianças, porque a criança no contexto do Oriente Médio não tinha valor. As mulheres e as crianças não tinham valor para os judeus. E quando eles questionaram por que as crianças estavam louvando ao Senhor, o Senhor disse para eles, não ouvistes, não lestes, que da boca dos pequenos sai o perfeito louvor? Então o louvor que eu quero trazer para os irmãos é um louvor íntimo, é como um louvor de uma criança, que louva inocentemente, que louva com sinceridade. Segunda coisa, o louvor por meio do vislumbre da criação. Hoje eu fiquei meditando, nós temos que louvar ao Senhor por um ato de fé íntimo, mas nós também temos que louvar por um ato visual, ao vislumbrar, ao ver toda a criação do Senhor, a diversidade da natureza, a diversidade dos animais, a diversidade das paisagens, é motivo de nós prestarmos um louvor a Deus. E é isso que o salmista está dizendo aqui no Salmo 33. Quando ele engrandece a Deus pela criação, ele está falando que só o fato de Deus ter criado todas as coisas, e isso é um ato de fé, porque em Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que as coisas foram criadas pela palavra de Deus e o que foi feito se fez daquilo que não é aparente. Então, duas coisas eu quero que você pegue nessa noite. Primeiro, o teu louvor tem que ser um ato íntimo de fé pessoal. Não pode ser um ato externo. E segundo, você tem todo o direito de olhar para a criação e glorificar o Senhor. Você tem todo o direito para olhar para uma criação, para um animal e louvar o Senhor. Olhar para o pôr do sol, olhar para o luar e louvar o Senhor. Então essa é a primeira aplicação que esse texto traz para a gente. E por que eu acho isso tão tremendo, a gente ouvir isso nessa noite? Porque os dias são maus. Existem guerras, rumores de guerras, homicídios, assassinatos, doenças, leis, perseguições, maldade, desafeto, desamor. E nós estamos sendo cercados pelo sistema do mundo, e muitas das vezes esquecemos de louvar o Senhor, pelo simples motivo de crer nele, e pelo simples motivo dele ter feito tudo isso, e tudo isso está sendo sustentado pela palavra do seu poder. Então a exortação do salmista é louvar ao Senhor com íntima fé, e louvar o Senhor pela beleza da sua criação. Segundo ponto que eu queria dizer para os irmãos, o salmista, olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 4, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Irmãos, eu fiz uma exegese desse verso, e eu fiquei muito maravilhado, porque esse verso, o salmista está declarando o poder, a retidão e a fidelidade de Deus na sua palavra. Então, em primeiro lugar, o salmista chama a atenção do povo para o louvor a Deus, pela fé e pela criação.
Em segundo ponto, o salmista traz a aplicação para o povo que pela palavra do Senhor nós devemos louvar a Ele, pela palavra, por causa da palavra, por intermédio da palavra, em favor da palavra. Por quê? Ele diz no versículo 4, porque a palavra do Senhor é reta, Aleluia! e todas as suas obras são fiéis. E eu estava lendo, eu falei, Senhor, que coisa tremenda. Quando ele fala que a palavra do Senhor é reta, ele está falando de retidão. Aleluia! E na língua original, essa palavra retidão, ela é muito ampla. Retidão significa justiça, retidão significa infalibilidade, e retidão significa execução, ou seja, a palavra do Senhor é tão reta que ela é justa, ela é infalível e ela executa todos os desígnios de Deus. Então, quando você lembrar que a palavra de Deus é justa, é reta, é infalível e ela executa o seu projeto, você glorifica a Deus, você louva a Deus pela palavra. Você louva a Deus por essa espada está na sua mão, como arma de ataque, como arma de defesa. Então o salmista está dizendo, a palavra do Senhor, verso 4, é reta. E o mais lindo de tudo, e todas as suas obras são fiéis. Então o salmista está trazendo a ênfase para a palavra de Deus. E aqui uma coisa que eu descobri recentemente, que eu fiquei apaixonado, que a gente vai descobrindo as coisas de Deus, a gente vai se apaixonando. Se você observar, os mesmos atributos que Jesus tem como Deus, a palavra também tem. Isso é uma coisa tremenda. Porque Jesus é eterno e a palavra também é eterna. Jesus é fiel, segundo Timóteo 2,15, a palavra também é fiel. Jesus é justo, a palavra também é justa. Aleluia. Jesus é imutável, a palavra também é imutável. Jesus é poderoso, a palavra também é poderosa. Jesus é consubstancial com o Pai, a palavra também é consubstancial com o Pai. O que significa isso? É que Jesus é a própria palavra. Aleluia. O termo palavra, logos de Deus, a palavra, é Cristo. Então, quando a gente tem um contato com a Bíblia, nós estamos tendo um contato com o próprio Filho de Deus. Porque Ele mesmo disse, tudo testifica de mim. E João diz o quê? Pela palavra de Deus foram criados os mundos. Né? E o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, estava com Deus. Então, o salmista está trazendo a ênfase para a palavra, porque a palavra é o próprio Deus. A palavra tem os mesmos atributos de Deus. O que Jesus disse? Passarão céus, passarão terra. Ou seja, a criação vai acabar, mas a minha palavra vai o quê? Durar para sempre. Então a palavra de Deus, ela é justa, ela é fiel e ela é eterna. E o principal, ela é poderosa. Ela é poderosa. Então o salmista está dizendo aqui no verso 4, a seguir, olha o que diz o versículo 6, o verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo Espírito de sua boca. Então, o que eu quero trazer para os irmãos é o que Deus colocou no meu coração. É que o que de fato Deus quer de nós não é muita coisa. Quando a gente para observar o que Deus quer de nós, é que a gente venha para a casa do Senhor, louve ao Senhor na beleza da sua santidade e dê total respeito e reverência à sua palavra. Porque é essa palavra que vai nos levar à santificação para a glorificação futura. Então no versículo 4 e no versículo 6, o salmista está glorificando a palavra do Senhor. Por quê? Porque ela é reta, porque ela é poderosa e porque ela é fiel. Aleluia, Deus. E já partir já por fim, para trabalhar um pouco isso, no versículo, olha o que diz a palavra do Senhor, no versículo 8 diz assim, tema o Senhor toda a terra, tema-nos todos os moradores do mundo. E aqui, o que eu fiquei assim, um pouco assim, complexo com essa palavra, é que o salmista começa falando de louvor, depois ele entra na palavra e ele termina com temor. A nossa irmã Josélia estava falando aqui dos planos dos homens, está falando dos planos dos homens. Enquanto ela falava dos planos dos homens, eu lembrei desse versículo aqui. Olha o que diz o versículo 10. O Senhor desfaz os conselhos das nações e quebranta os intentos dos povos. Os homens até fazem planos. Os homens têm uma agenda para exercer, mas o Senhor quebranta os intentos dos homens, desfaz os intentos dos homens. O Senhor desfaz, o Senhor desbarata, o Senhor repreende, o Senhor acaba com os intentos das nações por meio da palavra. E o salmista está dizendo no verso 8 assim, tema toda a terra o Senhor. E eu queria dizer, primeiro, Deus quer o teu louvor, sincero, humilde, verdadeiro, íntimo. Segundo,
Deus quer que você priorize a sua palavra como palavra poderosa, como palavra justa, como palavra fiel. E terceiro, o mais lindo de tudo, Deus quer que você tema o seu nome. E o temor de Deus, irmãos, é algo maravilhoso. O temor de Deus é maravilhoso. O temor de Deus é um presente para nós, sabia? Porque através do temor, você não comete pecado. Através do temor, você anda pelo caminho certo. Através do temor, você prioriza as coisas santas. Através do temor, você anda na justiça. Através do temor, você prefere o caminho da honestidade, mesmo que a honestidade te custe alguns benefícios. Através do temor, você persevera. Através do temor, você não negocia os seus princípios e valores. Através do temor, você dá o amém que você crê, confia na palavra do Senhor. Através do temor, você está aqui nessa noite. Através do temor, você não toca um pouco com Deus pelo muito com o mundo. Aleluia, Deus. Então o salmista está dizendo que o temor do Senhor é um requisito para Meu Deus. é um requisito para os homens. Glória a Deus. E aqui eu fiquei meditando. O convite do temor, escute isso. O convite do temor é um desfrute da pessoa de Deus. Irmãos, nós só vamos desfrutar de Deus se temermos o seu nome. Glória a Deus. Se você temer a Deus, você vai desfrutar de Deus em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Se você temer a Deus, o próprio Deus vai te fazer desfrutar da pessoa dele. E Deus me levou lá no começo, na aliança abraâmica. Quando Deus chamou Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, ele falou o seguinte: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Ali era o convite de Deus para o estreito com Abraão. Através daquela palavra, Gênesis 17, verso 1, quando Deus convidou Abraão para andar com ele e ser perfeito, Deus está falando assim: Abraão, me teme e tu vai me ter na tua vida. Me teme e tu vai me desfrutar na tua vida. Me teme e tu vai ter a minha fidelidade, a minha graça, a minha misericórdia, o meu poder, a minha pessoa, a minha companhia. E Abraão temeu a Deus, ao ponto de ousar sacrificar seu filho Isaque. Então o temor do Senhor, que está aqui no verso 8, é um convite para desfrutar de Deus. Você desfruta do Senhor quando você teme a Ele. É um relacionamento. E o temor do Senhor tem 3 aplicações. Primeiro, o desfrute, o relacionamento. Segundo, a garantia de proteção, irmãos. Quando você teme a Deus, não é soberba não, mas tu pode andar de cabeça erguida na rua. Quando você teme a Deus, tu pode andar de cabeça erguida na rua. A rua pode estar um breu escura, sem luz elétrica, e você andando em direção à sua casa, e você andando na rua de cabeça erguida. Por quê? Com base em quê? Com base em quê? Com base nas palavras do Senhor Jesus, é Bíblia. Mateus 17, 28, quando Jesus mandou os seus discípulos, os 12 na missão, em Mateus 10, Jesus deu algumas orientações para ele. E as orientações que Jesus deu foi tão pesada que trouxe temor no coração dos discípulos. Porque Jesus disse que eles seriam perseguidos ao entrar nas aldeias. Jesus disse que teria casa que não receberia eles, eles deveriam bater o pó da sandália. Jesus disse que eles seriam escorraçados. Jesus disse que negariam pão e água a eles, que os discípulos ficaram aflitos. Jesus sabia. E no verso 28, Jesus disse assim: peraí, tudo isso vai acontecer, mas tem um porém: não temam os que matam corpo e carne, temam antes aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Então o temor de Deus na nossa vida nos dá garantia de proteção, nos dá segurança, irmãos, nos dá estabilidade. Já viu aquele crente, inclusive eu já vivi isso, é por isso que a maturidade vai nos amadurecendo, aquele crente que teme algumas coisas que não era para temer, é porque ainda não está no temor de Deus firme. Porque quando tu está no temor de Deus, irmão, tu não teme nada, tu teme ao Senhor. Você teme ao Senhor. Aleluia. Você obedece ao Senhor. Você está respaldado na proteção do Senhor. E terceiro, primeiro, o temor do Senhor é o desfrute da sua presença. Segundo, o temor do Senhor é garantia de proteção. Garantia de proteção. E terceiro, o temor do Senhor é fonte de 2 coisas para mim e para você. É fonte de sabedoria e é fonte de vida. Aleluia. Quando você teme a Deus, você tem vida. Quando você teme a Deus, você é exercitado em sabedoria. Muitos se maravilharam da sabedoria de Paulo. Nossa, que homem culto, que homem sábio, poliglota, usado no poder de Deus.
homem inteligente, homem versátil, homem que sabia elaborar sermão em qualquer contexto social que ele estava. Estava no meio dos gregos, sabia pregar no meio dos gregos. Estava no meio dos romanos, sabia pregar no meio dos romanos. Estava no meio dos judeus, dava um banho de Bíblia nos judeus. Qual era o segredo de Paulo? O temor à pessoa do Senhor Jesus. Ele temia o Senhor Jesus. Desde aquele dia, eu fico até emocionado nessa palavra, desde aquele dia de Damasco, ele aprendeu a temer Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Daquele dia em diante, Paulo temeu a Cristo até o dia que foi degolado. O temor do Senhor é um convite à sabedoria plena e à vida abundante. Então o temor do Senhor, que é o que o salmista está querendo trazer o entendimento, ele traz o entendimento do louvor a Deus na criação, traz o entendimento da sua palavra em exercício na criação e traz o entendimento do temor do Senhor. Então nessa noite, se você se ousar em Deus, em louvar ao Senhor com fé, se você fazer da palavra do Senhor prioridade na tua vida, e se você andar com temor com Deus, você vai desfrutar de Deus, você vai ter vida com abundância, você vai ter sabedoria e você vai ser protegido. Você não vai temer. Por que você não vai temer? Vou melhorar para você para encerrar. Você não vai temer porque os teus caminhos de justiça vão te garantir a colheita vindoura. Ontem eu tive a oportunidade para pregar na igreja, eu preguei sobre Josafá. E eu fiquei maravilhado com a história de Josafá, porque Josafá diz a palavra do Senhor que era o próprio Deus que confirmava Josafá no trono. E eu fui estudar o que era confirmar. Interessante, Josafá era rei por herança. Ele tinha sangue real nas suas veias, ele era descendente de Davi. Só que o fato dele ser isso aqui é maravilhoso, porque não é pelas obras, é pela graça. Não é porque quem você é porque quem Deus está te fazendo ser. Josafá era filho de Davi, da descendente de Davi, ele era rei. Mas o Senhor fez a questão de confirmar ele como rei, por causa dos caminhos de Josafá. Ele andou na justiça, ele fez o que agradava a Deus. Então quando você anda no temor de Deus, as tuas obras são de justiça, as tuas obras são de luz, e as trevas não têm o poder de ir contra você. Isso é tão tremendo, vou fechar a Bíblia aqui, que tinha uma promessa para o povo de Israel, Deuteronômio capítulo 7, se não me falha a memória. A promessa era maravilhosa. A promessa era a seguinte, que se eles obedecessem à lei do Senhor que estava sendo entregue por Moisés no Sinai, o inimigo deles viriam por um caminho, mas por 7 teriam que fugir deles. E uma coisa maravilhosa, Deus falou, um de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 1000. Isso é inconcebível para a nossa mente, um homem perseguindo 100 homens perseguindo 1000. Isso era fruto do temor do Senhor na vida daquele povo. Então, recapitulando, Deus quer o louvor sincero da sua igreja, louvor íntimo, louvor lá de dentro, louvor como o louvor das crianças. Aquelas crianças, quando o Senhor Jesus estava entrando em Jerusalém, na entrada triunfal, elas louvaram com sinceridade, Hosana ao filho de Davi. E Jesus falou, esse é o perfeito louvor. É esse o louvor que Deus está observando. É esse o louvor que me glorifica. É esse o louvor que me dignifica. Segundo, a palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor é reta. Ela executa o seu juízo reto. Então, se você em algum momento de sua vida, irmão, eu tomo posse dessa palavra, não sei você, eu tomo essa palavra. Se você em algum momento de sua vida tiver vivendo alguma injustiça, descansa na palavra, ela é reta e justa. Se você em algum momento de sua vida estiver vivendo perseguição, descansa na palavra, ela é proteção. Se você em algum momento de sua vida estiver vivendo algum contexto de consequência ou de alguma circunstância contrária, descansa na palavra, porque ela é fiel. Ela é fiel para te justificar, ela é fiel para te abençoar, e eu digo mais aqui com a autoridade da palavra, ela é fiel para te fazer muito além daquilo que tu pensa. E terceiro, o temor do Senhor, para muitos é um fardo. Por que é um fardo? Porque o temor do Senhor nos priva de muitas coisas, nos priva de prazeres, nos priva de deleites, nos priva de caminhos, nos priva de amizades, nos priva de escolhas, nos priva de comportamento, nos priva de certas condutas. Esse é o temor de Deus. Mas o temor de Deus é um presente, porque no temor de Deus você conhece Deus. No temor de Deus você
desfruta de Deus. No temor de Deus você tem vida. No temor de Deus você é sábio. No temor de Deus você vive as promessas do Senhor. Porque o temor do Senhor, como disse o Senhor Jesus, temais não aqueles que matam o corpo. Matou o corpo, a tua alma está salva. Tema aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Ou seja, a ênfase de Cristo é trazer a mente do discípulo para Deus. Temam a Deus. Isso foi tão poderoso, se coloque de pé. Isso foi tão poderoso na mente daqueles homens. Glória a Deus. E eu fico maravilhado. Foi tão poderosa essa palavra de Jesus, que quando Pedro e João, em Atos capítulo 3, em Atos capítulo 4, foram ameaçados pelos fariseus, pelos escribas, no sinédrio, eles não pregavam a Jesus, sabe o que Pedro e João falaram? Julgai entre vós mesmos o que é mais importante, obedecer aos homens ou obedecer a Deus. Aquela palavra de Jesus foi tão poderosa como é hoje na nossa vida, que ameaça nenhuma parava os apóstolos. Ameaça nenhuma calava a igreja. Ameaça nenhuma colocava a igreja em estado de medo, porque a igreja temia ao Senhor que fez os céus e a terra. E a igreja pregou e nós somos fruto dessa pregação. Então louve a Deus com sinceridade, faça da palavra do Senhor a prioridade da sua vida e tema o Senhor e desfrute do Senhor na sua vida para a glória do Senhor. E aqui eu quero agradecer a oportunidade e passo a direção do trabalho para minhas amadas irmãs em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.